Este é o tema do Globo Repórter de hoje. Aventura. Reconstituição. Documento. Nos anos 70, a televisão tinha câmeras enormes, eram câmeras essas TK-63, pesavam 80 a 90 quilos. A televisão basicamente era feita no estúdio, era PB ainda, a televisão era preto e branco. O cinema já trabalhava com cor há muito tempo. Então as câmeras de televisão não permitiam que se saísse para a rua para fazer o documentário da locação, da pesquisa, da prospecção. A Blimp Film era uma produtora de comerciais, então nós tínhamos especialistas em tecnologia de acabamento. Tanto é que as aberturas de novelas, as aberturas de Fantástico, a própria criação de programas, eles eram encomendados para a Blimp. Jornal Nacional. 3 anos de liderança integrando o Brasil através da notícia. O famoso Hans Donner, que hoje é o pai do grafismo da televisão, fez estágio na Blimp para poder se adequar, porque ele era um artista plástico estático, ele não tinha ideia de movimento. Em 1972, a Globo tinha uma imagem, como tem até hoje ainda em São Paulo, uma imagem muito carioca. O acento, os S's, o mais porquê, mais quais, criavam uma certa irritabilidade no principal mercado de televisão do país, que era São Paulo, e o mercado de dinheiro. O Boni chamou, e a data cívica de São Paulo até hoje é o 9 de julho, a data da Revolução Constitucionalista, contra o Getúlio de 32, e pediu que fizesse um documentário para aproximar a Rede Globo da comunidade. Esse documentário se chamava São Paulo, Terra do Amor. Foi um título sugerido por nós, que era um título adocicado, que propunha uma boa amizade entre a geradora carioca e o mercado paulista. Ninguém sabe ao certo por que os moradores desta cidade gostam tanto do futuro. Bem cedo eles partem para o trabalho, apressados, tensos. No entanto, construíram sua cidade com carinho e orgulho e esconderam entre edifícios e viadutos um raro amor pela vida. Eu usei como narrador, para dramatizar o documentário, o falecido Jardel Filho, que naquela época era o grande ator da Globo. O Boni se entusiasmou com o processo, falou, tá muito bom, tá acima do padrão do que nós esperávamos. Então nós vamos exibir ele nacionalmente. O João Carlos Magaldi
e o Boni, o João Carlos Magaldi, trabalhava na Globo e tinha uma agência de publicidade, Magaldi Maia, junto com o Carlito Maia, que atendia a conta da Shell. Me perguntou se era possível fazer um documentário mensal sobre uma temática cultural que ele arrumava o dinheiro da Shell. O Globo Shell começou comigo na Rede Globo de televisão, junto com o Magaldi, e produzido pelo Guga. Eu falei, claro, dependendo da temática, da abordagem, a gente pode, um mês, tinha uma estrutura muito grande, tinha 3 moviolas, tinha quase 200 funcionários, a gente tinha um staff que permitiria fazer um documentário de 35 minutos por mês, que era uma tarefa gigantesca como é até hoje. Começou, então, o Globo Shell especial. Ela é chamada Mulher. Nos modos do São Paulo Terra do Amor, nós fizemos A Mulher Brasileira, que eu dirigi, e também usei uma atriz como narradora, que foi Dina Sfati. O documentário abordava o tema da mulher, que naquele tempo não existia o divórcio, era o desquite. Então o tema desquite, o tema da violência do homem contra a mulher era um tema pesado, mas ao mesmo tempo já valorizava a participação da mulher no mercado de trabalho. Teve uma repercussão excepcional, tanto de audiência como de prestígio de mídia, de imprensa, de comentários e tal, isso e aquilo. Então o documentário foi muito bem aceito. Capovilla fez o segundo, que era Crianças, né? Eu fiz logo em seguida o Rio São Francisco. Hoje, com o assunto da transposição das águas do São Francisco, está mais atual do que nunca. E usei como narrador Lima Duarte, seguindo aquela linha de usar não o locutor, o jornalista clássico, mas usar um ator, porque o texto sempre era um texto dramático. Na Gruta de Santa Luzia existe uma tabela curiosa. Quem não quiser pagar sua promessa em objetos, pode pagar em dinheiro mesmo. Cada parte do corpo tem um preço tabelado. Quem não tiver dinheiro também pode subir de joelhos até o topo da montanha. Narrado saborosamente por Lima Duarte, Velho Chico radiografa o Rio São Francisco, o rio da unidade nacional, a partir de uma viagem acompanhando sua navegação por um barco gaiola. É grande o impacto das imagens de desmatamento em sua nascente, dos esvotos no Santuário de Bom Jesus da Lapa, da miséria no Porto da Barra, da beleza barroca, da esquecida Penedo. A câmera do já grande Walter Carvalho registra para a eternidade imagens melancólicas dos moradores de Remanso, que logo seria inundada pela construção da usina de Sobradinho. Esse documentário tem uma particularidade que a Janete Claire, quando viu o documentário, pediu autorização para fazer uma novela em cima do documentário, que era Fogo sobre Terra, né? O trabalho do São Francisco veio antes da novela, né? E influenciou, assim, a trilha, as músicas do Sá, Rodrigues e Guarabira que eles fizeram. Acredito que tenha sido inspirada também um pouco em cima disso, que a gente contou toda aquela história de Remanso, Casanova, Santo Sé, Pilão Arcado, enfim, toda aquela região do Velho Chico, e eu acho que eles foram nessa mesma trilha que a gente foi, só que a gente pegou a trilha antes. Remanso, Casanova, Santo Sé, Pilão Arcado. Esse processo do Globo Shell e do Globo Repórter que trouxe imagens do Brasil inéditas aos telespectadores brasileiros. Ninguém tinha visto pela televisão um barco descer o Rio São Francisco. Conhecer o Brasil através do documentário foi a contribuição mais fundamental que a Blimp trouxe para a televisão brasileira. Trouxe, evidentemente, um desejo dos novos dramaturgos que estavam surgindo dentro da Globo de também captar esses temas através da dramaturgia, através da telenovela. A dramaturgia da Globo era baseada em temas cubanos, venezuelanos, era Félix Canhê, Glória Magadã, eles que tinham o know-how de novela. A temática brasileira estava distanciada do tema de novela, como hoje era a temática central. Cigarrinho de palha do meu próprio fabricamento. Há muito tempo que eu não pinto um cigarrinho de palha punhada na mão. A novela brasileira se destaca da mexicana, da argentina, da venezuelana, etc., devido às pessoas que entraram ali de cinema e que transformaram a linguagem da televisão muito com o cinema. A televisão se apropriou
apropriou dos recursos e das linguagens que o cinema, através do documentário, trouxe. Esses documentários foram criando um hábito e um sucesso muito grande no público. Olha São Francisco, a palma forrageira, senão eu largo tudo e faço uma besteira. Corra São Francisco, corra pro meu boi estrelo, antes que ele morra. Em seguida, o Boni, entusiasmado com os números, com os índices de audiência, com a resposta de crítica, me chamou e falou assim: olha, é possível fazer um por semana? De um por mês já era difícil. Eu falei, se estruturar, se você me encomendar 30, 20, eu posso fazer uma escala de produção que permita ter um grupo de profissionais que vá gerando, ter equipes simultâneas filmando determinados temas diferentes. O Globo Repórter é, na realidade, um filho do Globo Shell. O sucesso do Globo Shell foi tão grande que quando nós perdemos o patrocínio da Shell mais tarde, nós decidimos continuar com o programa, transformando o que era o Globo Shell no Globo Repórter. Um programa que até hoje está no ar e, sem dúvida, o mais importante documentário da televisão brasileira. Fui captar gente e cooptar, melhor, gente de cinema, porque a linguagem nossa era uma linguagem não jornalística, uma linguagem diferenciada, uma linguagem quase que dramatizada. Isso aí deu um perfil único para o Globo Repórter, que depois, hoje, ele se descaracterizou, virou tubarão na Malásia e o peixe, o crocodilo gigante, virou só o exótico e perdeu o conteúdo dramático que ele tinha. Eu estava em Brasília e apareceu na televisão um documentário. Eu tinha, naquela época, a vontade de ser documentarista e tal. O documentário, para mim, era uma coisa que eu achava que ia fazer a vida inteira. E eu estava vendo televisão, vendo aquela mesmice de sempre, e, surpreendentemente, me apareceu um documentário que eu digo, isso é uma coisa totalmente diferente da televisão brasileira. Como vieram pessoas do cinema, Capovilla, Silvio Bach, enfim, Noah de Oliveira, não vou lembrar o nome de todos. Eu acho que essa inovação foi muito importante, que foi uma contribuição do cinema para a televisão e uma mudança na linguagem do documentário brasileiro. A Blimp é uma referência histórica da televisão brasileira. É uma modificação ou uma revolução na linguagem. Quer dizer, a Blimp introduziu dentro da televisão uma maneira de fazer programas, uma maneira de interpretar a realidade, de ver a realidade e de trabalhar sobre a realidade. A gente dramatizava situações históricas, né? Nós levamos o cinema para a televisão. Eu acho que essa coisa hoje ridícula que se fala assim, que o cinema brasileiro está influenciado pela televisão. Eu acho que a gente tem de pensar o contrário. A televisão brasileira é que se tornou muito cinema, é por isso que ela é diferenciada. Implantamos um modelo de realizar documentário que se distinguiu e se distingue até hoje, dentro desse processo, do jornalismo. O documentário e o jornalismo são parentes, estão dentro do mesmo conceito. E a diferença entre o jornalismo e o documentarismo é que o documentarismo não tem a preocupação do fato imediato, ele trabalha sobre uma realidade que está atrás dos fatos. O fato da Blimp ser uma produtora independente foi uma coisa que deu muita liberdade de criação, tanto no meu caso de pesquisa, como para a direção, para todos os criadores, roteiristas, etc. Era viver 24 horas, respirar cinema, porque você fazia o que você se ocupava. Eu, no caso, fotografava Globo Repórter, eu dirigia Globo Repórter e estava ali todo dia nas moviolas, naquelas 3 moviolas que trabalhavam full time. Era muito trabalho, muitos projetos maravilhosos que todo mundo queria fazer, isso era o mais importante. E a gente nunca mediu
essa dificuldade, né? A gente ia e fazia mesmo. Nós tínhamos em torno de 200 profissionais trabalhando com comunicação. Aquela troca, aquela efervescência de pessoas que conviviam num momento muito difícil aqui no Brasil, buscando temas para desenvolver, para documentar e para ser exibido a nível nacional, cada um fazendo de si, de suas ideias, a sua trincheira, buscando também mudar algumas coisas no país através da imagem, através do cinema, através da televisão. Na reunião de pauta participavam todos da criação, os diretores, Guga, eu, Padinha, e era totalmente aberto, cada um vinha com uma ideia e ia se fazendo uma triagem do razoável. Sobrava na nossa primeira peneirada, que chegava na Globo e peneirada de volta. Então, se houve alguma censura lá, não se sabe. Eles alegavam que o tema era interessante, aqueles selecionados. Não diziam por que os outros não eram selecionados. O som era gravado separado, com o aparelho Nagra, a película 35, o chassi curto, a câmera é uma câmera reflex pesada, que para você ir para o Rio São Francisco, para o meio do mato, você não tinha tecnologia de apoio. Eu coordenava todo o trabalho, então eu ficava na mesa. Quando a gente recebia a encomenda da Globo, né, tinha que ser sempre para entregar 30 dias depois, né? Então essa equipe saía desesperada, levantamentos e pesquisa, tudo era feito em 15, 20 dias. Então você tinha uma equipe indo para o sul, fazer um documentário com o Silvio Bach, tinha uma equipe indo para o norte, fazer um outro documentário com um dos outros diretores, ou Matraga, ou Getúlio, enfim. Tinha uma outra equipe no centro-oeste do país. O trabalho de pesquisa foi meio complicado, porque era na base da Olivetti, não tínhamos computador, muito menos internet. Então era um trabalho de pesquisa artesanal, de ir atrás mesmo. Um trabalho que eu considero, que eu gostei bastante de fazer, que foi importante, foi um trabalho sobre o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Não tinha um personagem, só tinha cenário, azulejo, chafarizes e mais nada. Fiz toda a narração com os atores, com o Diniz Fati, com o Pereio, com o Paulo José, com o Giovenazzi. Quando eu mostrei um dos poemas para a Dina, foi uma coisa que me emocionou muito, porque ela deu uma travada, porque ela não conseguia, ela não sabia como ler aquilo. E ela pediu socorro para o Paulo José, e o Paulo José quebrou o meu galho e dirigiu, quer dizer, ensinou como é que se liam para a Dina, né? Foi um trabalho muito incrível e foi o último dia de Lampião. Eu, por coincidência, conheci um pessoal que estava fazendo um trabalho sobre o cangaço. Isso facilitou bem, inclusive, o acesso aos cangaceiros vivos que fomos atrás entrevistar. Porque nós saímos para buscar esses personagens, sabendo que o José Sereno, que é marido da Sila, tirando o Curisco que estava fora, o José Sereno era o segundo chefe. Era uma personagem muito importante que estava doente em São Paulo, internado no hospital com câncer, etc. E conhecemos então, através do José Sereno, a Sila. Ela era, por acaso ou não, figurinista do próprio bando, ela que fazia as roupas dos cangaceiros. Conseguimos, através da Sila, que a Dadá fizesse os apetrechos chapéus e as cartucheiras, essas foram feitos pela Dadá na Bahia. Os figurinos são absolutamente autênticos, porque foram realizados mesmo por essas pessoas que faziam esse trabalho lá junto ao bando. Era eu, Capovilla, Mário Mazetti, Walter Carvalho, foi muito legal, porque a gente levantou. É uma história comovente, porque estão lá todas as pessoas, estavam lá as pessoas que... O cara que matou a Maria Bonita, que falou, eu matei a Maria Bonita. Maria Bonita vinha buscar água com uma bacia de queijo do rei na mão. Eu atirei nela, ela caiu. Depois, ela levantou-se e Antônio Ferro, com o padrão Antônio Ferro, disse, compadre, segura a bandida que ela vai-se embora. Aí eu dei outro tiro nela, ela caiu.
Dois pontos de vista. Nós não ficamos no ponto de vista só da volante, ficamos no conflito entre a volante e o bando. De certa forma, nós tínhamos na mão uma espécie de história, né, temporal, real, de todos os passos que foram dados para que se tivesse esse conflito final. Então, a partir desses depoimentos, nós montamos um roteiro de reconstituição. Eu levantei e corri atrás de Sila, Zé Sereno e a finada Nedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina, que eu vi o tutano dela voou, pegou na sala da Sila de Zé Sereno. O filme, então, é, na verdade, uma reprodução exata de todos os dados colhidos num primeiro momento. Parece coisa montada, mas não é. Essa é a história do Lampião. O Capovilla tinha acabado de fazer as 24 horas de Lampião, né? Quando ele voltou empolgadíssimo com o cangaço e chegou numa dessas noitadas, disse, mas a grande história do cangaço é Corisco e Dadá. O Guga chega, me chama uma vez e diz, olha, vamos fazer a história de Corisco e Dadá. Aí eu digo, não, queria fazer um filme, vou propor outra coisa, tá entendendo? Vou fazer um filme sobre as mulheres no cangaço. A Mulher no Cangaço é uma história bem blimpiana, né? Bem blimpiana, porque ali era um coletivo, né? Aí me bate um jornal, assim, a seca na cidade de Poço Redondo, não sei o que e tal, uma seca muito grande. Quando eu chego lá, Poço Redondo foi a cidade do sertão brasileiro que mais mulher deu para o cangaço. Olha a coincidência das coisas, como as coisas acontecem. A vida da mulher do cangaço, primeiramente, respeito ao marido, para sair bem. A segunda, como eu vivia, era dirigir tudo, chamar atenção, seguir como uma dona de casa. Eu não cozinhava, eles cozinhavam. Na hora da comida eu ia dividir. Se precisava uma camisa, eu endireitava. Se tudo. Uma vida como uma mulher, qualquer dona de casa, vive em sua casa, tratando do seu trabalho. É a mesma vida da mulher do cangaço. Respeito, ali não se dá um nome, ali não se briga, ali não se fala um com o outro com rojão. Tudo como um filho educado para uma mãe. Foi assim que eu vivi 12 anos. Aí encontrei viva a cangaceira Adília, que era que a grande estrela do filme ia ser Dadá. Acabou dividindo. Eu entrei no cangaço porque namorava com ele e meus pais não queriam. E eu tinha muita amizade a ele. Aí ele chegou e disse que ia pro sul. Aí falou assim, comadre, eu vou me embora pro sul. Com 6 meses eu venho lhe buscar. Você vai? Eu falei assim, se você for pro inferno eu vou, quanto mais pro sul. Tivemos, todos nós da Blimp, tivemos a honra mesmo de recebermos um telegrama do coordenador da TV Globo em Recife, pedindo uma cópia do Mulher no Cangaço para o Instituto Joaquim Nabuco, a pedido de Gilberto Freire, e ele dizia que Gilberto Freire tinha ficado muito impressionado, que este documentário tinha modificado a visão dele a respeito do fenômeno do cangaço. A função guerreira não era exigida da mulher.
A única que empunhou armas em combate foi Sérgia Ribeiro, a valente e corajosa Dadá, que ao lado de Corisco brigava muitas vezes superando os próprios cangaceiros. Mas tudo não era bem por mim. Eu fazia mais isso pelo amor que eu tinha àquele homem, que eu não sei. Porque quando eu imaginava de Corisco morrer, eu virava maluca. Por ele eu brigava, eu jogava pedra. Esse filme foi vendido para o exterior, esse filme e hoje surpreende muito o conteúdo dele, que é um conteúdo levantado na academia, não é? E de vivências nossas, de conclusões também nossas, né? Nós estávamos numa época de repressão muito forte da ditadura militar. E alguns companheiros tiveram que abandonar o país, fizeram um exílio voluntário, né? Para fugir da perseguição política e da perseguição policial. E um desses companheiros era o José Roberto Filipelli, tido como um cara de esquerda, publicitário, foi com a família para a Itália e falou: Guga, você tem alguma coisa que eu possa vender para a televisão italiana para me ganhar algum dinheiro? E eu dei para ele alguns documentários do Globo Repórter. Mais tarde, Filipelli passou a exportar também os produtos da Globo, como novelas e tudo. Onde o Globo Repórter, produzido pela Blimp, abriu esse caminho da exportação da televisão brasileira. Naquela época, a Raquel de Queiroz tinha escrito uma obra sobre os nordestinos e o Érico Veríssimo, gaúcho, sulista, respondeu a Raquel com Os Pampas segundo Érico Veríssimo. Os Pampas segundo Érico Veríssimo cumpre à risca o que promete o título. O escritor de O Tempo e o Vento nos conduz por uma jornada a seu estado natal. Veríssimo pontuou o filme com depoimentos e redigiu o belo texto narrado por Mário Lago. Tudo começa com Érico falando para a câmera. Eu me considero um simples contador de histórias. Mas no fundo eu sou também um pintor frustrado. E quando eu falo de um país, de uma cidade, eu me preocupo com seus aspectos plásticos. O Rio Grande do Sul, que ele nos pinta em palavras, é uma civilização de fronteira, brasileira por opção, enriquecida pelas imigrações teutônica e italiana, deslumbrante por natureza. Veríssimo insere um comentário divertido sobre a forma de falar típica dos rio-grandenses. Ora, o gaúcho fala como carnívoro, ele morde as palavras, ele não come as palavras. Lamentavelmente, nesse documentário Os Pampas, segundo Érico Veríssimo, foi o último depoimento que o Érico Veríssimo deu para uma câmera. Ele e Lupicínio Rodrigues, que faleceram uma semana ou 10 dias depois. Assombrou o povo inteiro. Foi a guerra de Canudos, do Beato Conselheiro. Foi a luta mais cruenta, um flagelo brasileiro. Foi a guerra de Canudos, do Beato Conselheiro. Alguns episódios da série Globo Repórter tinham trilhas compostas especialmente para o documentário. Vocês estão ouvindo agora a trilha do Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, composta por Edu Lobo e o falecido prematuramente poeta Cacaso. E está sendo executada, cantada pelo Quarteto em Si. Uma pesquisa para uma produção como a Guerra de Canudos envolvia, no mínimo, um fichamento minucioso da principal obra, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha, que eu tinha que não perder os números, número de bala para um lado, número de bala para o outro, guerra de estandartes, sabe? Pegar todos os detalhes, números de soldados,
isso é fundamental. A gente foi fazer Canudos, né? Fomos na Bahia. E quando voltamos a São Paulo, a gente construiu aqui em Sorocaba, na Fazenda Ipanema, uma cidade que Antônio Conselheiro tinha levantado lá em Canudos, 200 e poucas casas, igrejas, pelo levantamento fotográfico, coisa toda, chegamos exatamente a isso. Então tocamos a produção lá. Super produção, porque nós tínhamos canhão, eu levantei lá na Força Pública de São Paulo, de Sorocaba, 400 figurantes. No Canudos, algumas cenas foram cortadas, que eram cenas finais da batalha, onde havia um massacre que os soldados brasileiros fizeram sobre o povoado, onde tinham crianças chorando em cima de corpos de mães. Agora, nem sempre tem coisas tristes, tem coisas engraçadas. No Canudos, por exemplo, na primeira batalha, que nós filmamos em Uauá, para que não ficassem as roupas de soldados e jagunços, aquelas roupinhas bem passadinhas, então eu distribuí as roupas com uma semana, 4 dias de antecedência da batalha, para eles se acostumando e sujando, porque pegando a roupa ficando amassada. E essa figuração era a figuração local. O Uauá ficava no sertão da Bahia ali, perto, na verdade, o local onde foi a primeira batalha, o confronto entre jagunços e soldados. E eles ficavam no bar da esquina tomando cachaça e falavam assim, amanhã eu vou te pegar, um jagunço falando para o soldado, bebendo junto. No dia da filmagem, eram 200 homens contra 200 homens, com tiros, obviamente, de festim, mais foices, facões e tudo, quando houve o confronto na praça pública. E, para meu espanto, eles foram para a porrada de verdade, quer dizer, dando foiçada, machadada. E eu falava assim, corta, corta. Ele falou assim, é para cortar, então corta. O Magaldi reuniu em Brasília os ministros do interior, presidência, censura, e orgulhosamente foi apresentar Velho Chico Santo-Rio. Terminada a projeção, o ministro do interior, naquela época, era o Costa Cavalcante, depois foi chefiar a construção de Itaipu. O Costa Cavalcante, que era a região do Vale de São Francisco, que estava sob jurisdição dele, falou assim, quem fez o filme? E o Magaldi, empolgadamente, falou assim, foi um amigo nosso, o Guga. Ele falou assim, manda prender. Então você vê o tipo de resposta. Esse documentário ganhou o prêmio governador do estado aqui, um prêmio até bom de grana, em São Paulo, que vivia com o governo interventor do Paulo Egídio Martins, nomeado pela ditadura, e por incrível que pareça, encontrou problemas gravíssimos na censura em Brasília. Quer dizer, aqui ele ganhou o prêmio e lá ele foi censurado. Você vê o conceito maluco que era a censura na época. E claro, ele estava trabalhando na época da ditadura, então tinha que ter um jogo de cintura muito incrível. E isso acho que a gente conseguiu fazer muito bem. Tem vários lances que foram driblados, coisas incríveis que a gente conseguiu passar e pegava umas besteirinhas e a coisa mais importante passava numa boa, para a felicidade geral de todos nós. Eu falo do jornalismo independente que driblava a censura, a inteligência que estava ali localizada garantia isso. E mesmo para a emissora a quem a gente fornecia, que era a Rede Globo. Hoje é impossível você ter um jornalismo com essa independência. E ali estavam pessoas disponíveis a romper essas algemas, né? Persson, Roberto Santos, Capovilla, Hermano Pena, Matraga, Getúlio, Silvio Bach, Walter Carvalho, Guga. Foi mais uma espécie de uma vitória que a gente conseguiu com esse período negro da história brasileira. Apesar disso, nós tivemos vários documentários censurados internamente pela Globo. Documentários prontos, no qual ela pagou o documentário, mas não exibiu o documentário. Uma era o Empregada versus Patroa, as últimas 24 horas de Vargas,
que é uma visão interessantíssima, dirigido pelo Zé de Anchieta, que vê a morte de Vargas através dos funcionários da cozinha do Palácio do Catete. Com o risco da censura, eles começaram a se proteger e produzir alguma coisa como fazem hoje no tema atualidade. Kardec sobre obesidade, sobre alguns temas, cirurgia plástica, para que, numa emergência, não ficasse sem programa no ar. Normalmente era atualidades, era a Guerra do Vietnã, ou excepcionalmente um outro documentário histórico que eles faziam nessa Central Globo de Jornalismo, no departamento do Rio de Janeiro, mas eram documentários que não eram trabalhados artesanalmente como o nosso, porque o nosso era moviola. Eles nem tinham moviola. Por circunstâncias especiais, que eu já expliquei, técnicas de acabamento e de falta de pessoal, excepcionalmente nesse período, que era um período, inclusive, crítico, o período da ditadura mais repressiva, excepcionalmente a Globo comprava conteúdo jornalístico terceirizado, o que seria um absurdo. Quer dizer, hoje em dia, não há a menor hipótese do Globo Repórter ser comprado, um repórter jornalístico, não do jacaré da Malásia. Um caso atípico na televisão brasileira. Mas nesse ínterim, quando nós estávamos nesse momento da Blimp, o Guga foi para a TV Tupi, ser presidente da TV Tupi. Eu fui convidado para dirigir outra emissora de televisão, concorrente da Globo, e eu não poderia realmente trabalhar para dois patrões. Então, nesse período, começa a decrescer a produção de Globo Repórter da Blimp, ela produziu mais alguns só, e a Globo monta em São Paulo um núcleo de produção de Globo Repórter, mais ou menos na tendência que a Blimp tinha. Para a Globo, deve ter feito mais de 100, 150 Globo Repórteres. Globo Repórter especificamente, mais de 100 com certeza. E a gente começou a tratar desse material, que é toda a história da Blimp Filme. Além desse trabalho que a gente faz aqui de restauro, de limpeza, de conservação, há uma grande consulta de estudantes, diretores de cinema, cineasta, pesquisadores, vêm aqui no museu procurar o Globo Repórter que está aqui, para ter uma referência, porque é um pouco da história do país que a gente ajudou a contar. Eu me sinto, assim, livre e tranquilo para dizer que eu fui um cineasta que aprendeu dentro da Blimp a fazer cinema. A Blimp foi a grande faculdade, a grande universidade. Enfim, era uma fábrica de talentos em que as pessoas se olhavam nos olhos, brindavam nos copos e produziam inteligência. Se não tiver amor por aquilo que faz, não adianta. E a Blimp demonstrava exatamente isso, né? Essa união, o resultado era sempre aquilo que a gente dava. A gente se entregava para o trabalho. Isso não tem mais hoje, né? Hoje tem dinheiro só. A Blimp se dispersou num bar do Bexiga, como exatamente onde ela nasceu. Foi a última cerveja, cada um foi para o seu canto perseguir seus projetos pessoais. A Blimp trabalhou durante 10 anos, surgiu num bar de esquina, numa reunião de amigos, e lá terminou, no bar da Carmela. Guga, essa pessoa que tinha esse vislumbre de futuro, né, que queria realmente transformar a televisão brasileira através da produção independente, coisa que é luta, continua sendo uma luta da sociedade brasileira, que a televisão se abra, que a televisão se abra aos conteúdos da sociedade, dos produtores, dos seus artistas, dos seus criadores. Quando se contar essa história, saberá-se o papel dessa pessoa, que eu não me canso de elogiar, que é Guga de Oliveira. Obrigado, senhor. Acho que não tem mais o que falar, não. Depois dessa? Não tem mais, não. Eu sempre escutei falar
E o progresso vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando o conselho das mulheres, amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer. Largando pra trás a pobreza, o Chico vira riqueza, de santo vira demônio, lixeiro que nem ventania, explode na pedraria, do valetão apertado. Com raiva, água barrenta na cachoeira arrebenta. Gira a turbina, gira, gerando força, jorrando luz por onde passa. Mas de repente ele abraça uma água de outra cor. Velho Chico amarelado, de doce vira salgado, morrendo no verde do mar. Carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca. Carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca. Carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca. Santa Maria Vitória, na beira do rio corrente, do São Francisco afluente, do Guarani carranqueiro. Carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca. Carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca. Carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro, carranqueiro, carranca, carranca, carranqueiro.